Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 78ª sessão ordinária, realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Fortaleza, 12 de novembro de 2021. Presente os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor Willam Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Fernando Martins e doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Presente também as advogadas da Nestlé S.A., doutora Amanda, doutora Cíntia, doutora Aline. Presente, secretariando os trabalhos, a senhora Evaneide Duarte Vieira. Iniciada a sessão, indaga aos conselheiros se receberam as resoluções que foram enviadas pela secretária para apreciação e revisão, e conforme estabelece o parágrafo único do artigo 14 da Portaria 140 de 2021, referidas resoluções, após reencaminhadas, com os ajustes, com as sugestões feitas pelos senhores, a Evaneide, a secretária, fará a leitura dos processos que constarão na ata de hoje. Com a palavra, Evaneide, para a leitura dos processos de resolução. Bom dia a todos. Foram entregues as resoluções referentes aos processos de número 1789 de 2019, auto de infração 2018-20658, processo 3497 de 2019, auto de infração 2018-18077, e processo 1790 de 2019, auto de infração 2018-20660, todos da relatoria do Dr. Saulo Gonçalves Santos. Foram esses. Dago, se alguma correção, algum ajuste a ser feito nos processos relacionados agora pela Evaneide. Não tendo nenhum ajuste, aprovado. Pois não, doutor Marcos. Um dos processos, eu sugeri um ajuste, aí saber se a doutora Evaneide viu esse ajuste. Já foi feito, senhor. Doutor William, já foi encaminhado ao relator. Corrigido. Obrigado, doutor William. Prosseguindo, peço a Evaneide para fazer a leitura da ata da 77ª sessão ordinária, com as observações também feitas pelos senhores, porque receberam antecipadamente a minuta da ata. Com a palavra, Evaneide, para a leitura da ata da sessão de ontem. Ata da 77ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará do ano 2021. Aos 11 dias do mês de novembro do ano 2021, às 8 horas e 30 minutos, verificado o Código Regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, amparado pela Portaria 140 de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 77ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, as conselheiras Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo e os conselheiros Carlos César Quadros Pierre, José Willam Falcão de Souza, Pedro Jorge Medeiros e Saulo Gonçalves Santos. Presente à sessão, o seu procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o presidente indagou aos conselheiros se receberam a ata da 70ª sessão. Não havendo sugestões de correção, a ata foi aprovada pelos membros da Câmara. Ordem do dia. Processo de recurso número 4416-2018, auto de infração 2018-07806, recorrente Extratura Asfaltos S.A., recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância, conselheira relatora Mônica Maria Castelo. A decisão a ser lida é comum também para o processo de número 4417-2018, auto de infração 2018-07811, recorrente Extratura Asfaltos S.A., recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância, conselheira relatora Mônica Maria Castelo. Decisão comum
A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente em relação às nulidades arguídas pela recorrente. 1. Nulidade do auto de infração por ausência de fundamentação legal. 2. Nulidade do julgamento singular por incompetência da autoridade julgadora, afastadas por unanimidade de votos. Preliminar de realização de perícia afastada por decisão unânime, com fundamento no artigo 97, inciso 1, da Lei 15.614/2014. Quanto ao argumento do caráter confiscatório da multa, este contencioso não tem competência de apreciar a referida matéria, nos termos do artigo 48, parágrafo 2º da Lei 15.614/2014. No mérito, resolve por decisão unânime negar provimento para confirmar decisão monocrática para julgar procedente o auto de infração, nos termos do voto da conselheira relatora e em conformidade com os termos do julgamento singular e parecer da célula de assessoria processual tributária, referendada em manifestação oral pelo douto representante da Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 4414/2018, auto de infração 2018-07793, recorrente célula de julgamento de primeira instância, recorrido Estrutura Asfaltos S.A., conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do reexame necessário interposto, resolve por maioria de votos negar provimento ao recurso, para confirmar a decisão de parcial procedência exarada no julgamento singular e julgar parcial procedente a acusação fiscal, nos termos do voto do conselheiro relator, que aplicou a penalidade incerta no artigo 123, inciso 8º, a linha L da Lei 12.670/96, limitado a 1.000 ofícios por período. Foram votos contrários à decisão as conselheiras Antônia Helena Teixeira Gomes e Mônica Maria Castelo, que votaram pela parcial procedência da acusação, com a aplicação da penalidade prevista no artigo 123, inciso 3, a linha G, da Lei 12.670/96, nos termos do parecer da célula de assessoria processual tributária e manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Último processo da pauta, processo de número 4412/2018, auto de infração 2018-07787, recorrente célula de julgamento de primeira instância, recorrido Estrutura Asfaltos S.A. Conselheiro relator, Pedro Jorge Medeiros. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do reexame necessário interposto, resolve, por unanimidade de votos, negar provimento, para confirmar a decisão exarada no julgamento singular e julgar improcedente a acusação fiscal, nos termos do voto do conselheiro relator, em conformidade com os termos do parecer da célula de assessoria processual tributária, referendada em manifestação oral pelo douto representante da Procuradoria-Geral do Estado. É isso, senhores. Senhores, alguma alteração a ser feita na ata que foi lida? Não havendo alteração, considera-se aprovada. Passaremos, então, para a ordem do dia, em que hoje nós teremos 4 processos da Nestlé Brasil Limitada. E já fui informado que o primeiro processo e o último, a doutora Cíntia Yoshi é que fará a sustentação oral. E o segundo e o terceiro processo, a doutora Aline Ribeiro. Eu indago se as advogadas, alguma preferência na ordem de julgamento. Ok, então... Oi, bom dia. Eu só queria pedir, bom dia para todo mundo, para todas. Dos 2 casos da Nestlé que eu vou sustentar, tem um que, eles são basicamente o mesmo tema, mas tem um que tem uma acusação fiscal adicional. Então, se eu pudesse pedir aos senhores que julgassem o que tem uma acusação fiscal só, para depois a gente passar para o maior, vamos dizer assim, o que tem mais argumentação, acho que seria válido e seria mais eficiente aqui. Tá, então... A senhora poderia especificar, doutora Cíntia? Claro, com certeza. O mais simples, vamos dizer assim, é o de final 7619-4. Tá, então, vamos começar pelo mais complexo, então. Tá bom, então. Porque aí o simples estaria, imagino, contemplado, né? Sim. Ela pediu o contrário, presidente. Ela pediu mais simples primeiro.
Foi isso que ela pediu. Não, eu só estou colocando aqui para discutir, né? Porque, assim, inclusive, doutor Pierre, há um pedido seu também, né? No caso, o doutor William começar o relato, que é o último processo, é o 7619, né? É o mais simples. É isso, doutora Cíntia? É o 7619 7619, dígito 4. é o mais simples. Isso. Pronto. É o que tem menos argumento. E há, inclusive, doutor Pierre, uma solicitação sua nesse sentido, né? De que o doutor William Falcão inicie o relato. Então, coincide então, com os pedidos aqui das partes. Bom, vamos lá. Atendendo ao pedido, doutora Cíntia, doutor Pierre, vamos iniciar, então, pelo processo de número o último da pauta, senhores. 803 de 2019, auto de infração 2018, 17.619, em que é recorrente Nestlé Brasil Limitada, recorrido, célula de julgamento de primeira instância, Dr. William Falcão de Souza, é o conselheiro relator, a indicação de procedência do feito fiscal em primeira instância e a assessoria processual tributária sugere a procedência. Doutora Cíntia Yoshi, a advogada aqui presente, que fará a sustentação oral, e já passo a palavra ao doutor William, lembrando aos senhores que nós já tivemos processos também da Nestlé, de uma certa semelhança na matéria, né, também crédito indevido. No mês de setembro, dia 15 e 16 de setembro, também apreciamos alguns processos da Nestlé que tratavam da matéria. Com a palavra, o doutor William Falcão, para o início do processo anunciado. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os participantes dessa sessão. O ato de infração anunciado traz o seguinte relato da infração: lançar crédito indevido ICMS em decorrência da não realização de estorno exigido pela legislação tributária. A empresa, no exercício 2015, deixou de estornar créditos fiscais oriundos de prestações de serviço de transporte na comercialização de leite em pó, estorno proporcional a 58,82%, e demais mercadorias sujeitas à submissão tributária pelas entradas. Esse crédito não estornado, ICMS não estornado, é no valor de R$ 218.466,72. Aplicou ao caso a penalidade do 123.2A da Lei 12.670/96. Embora no auto de infração tenha colocado o parágrafo 5º, inciso 1, faz tudo parte do decreto indevido, mas não, a penalidade é o 123.2A, não tem essa atenuante do parágrafo 5º, não. Esse acerto está na informação complementar, na última página, quando ele diz, né, que a infração descrita sugere a aplicação da penalidade do 123.2A da Lei 12.670. Embora tenha colocado lá o parágrafo 5º, mas não vem ao caso. Como eu já falei, é o imposto de ICMS transporte. Na informação complementar, eu vou ler só um parágrafo, que é melhor do que eu tentar explicar. Em face da infringência às disposições legais supramencionadas, conforme quadro demonstrativo anexo, levantamos as saídas tributáveis com destaque ICMS e as comparamos com as saídas contidas no CFOP, e cito o CFOP 5102, 5403, 5405, 5910, 6102, 6152 e 6404, definindo o percentual de crédito fiscal passível de homologação. Crédito fiscal passível de homologação. A diferença entre os créditos fiscais passíveis de homologação, quando comparados ao total do crédito fiscal lançado em cada período de apuração, consiste no lançamento deste auto de infração, denominado estorno de crédito não efetuado, totalizando no exercício de 2015 o valor de R$ 218.466,72. Ou seja, o fiscal faz uma planilha e a reconstituição mensal da conta corrente ICMS referente a prestações de serviço de transporte, encontra que os créditos lançados sujeitos à proporção saídas com redução de base de cálculo é de R$ 263.457,75.
ele encontra esses créditos. Os créditos lançados CFOP 1353, aquisição de serviço de transporte no Estado, crédito lançado CFOP 2356, transporte de outros estados, total dos créditos lançados 266.462,29. Em seguida, são os créditos efetivamente lançados. Faz os ajustes aqui, o contribuinte fez na escrita dele e encontrou o valor de 263.457,75. Isso é os créditos lançados. Aí, então, ele faz a segunda planilha. Você abrir aqui, na WebDrive, vai verificar a segunda planilha. Na segunda planilha, ele demonstra os créditos lançados pelo contribuinte, que é o da planilha anterior, fez mês a mês, que dá R$263 mil. Sobre esses créditos, ele lança o percentual dos créditos fiscais reconhecidos. Ele fez esse cálculo. As saídas com CFOP, que o radica CFOP, e as saídas tributáveis com destaque do CMS. Juntou tudo isso, tirando da escrita do contribuinte, e ele junta a escrita a partir das páginas 20 de janeiro a dezembro. Ele junta essas planilhas aqui, tá? De onde ele retirou. E acha os percentuais. Sobre os créditos efetivamente lançados pelo contribuinte, ele aplica esse percentual que dá entre as saídas tributadas e as saídas e saídas tributadas, o percentual dos créditos fiscais reconhecido, que o fisco reconhece, e acha os valores de lançamento da conta corrente do ICMS. Faz a diferença, se você observar aí, entre o que foi lançado pelo contribuinte e o crédito que ele teria direito. E, no final, na última coluna, acha o estorno do crédito não efetuado. Ou seja, ele lançou e não estornou esse crédito de 218 mil de ICMS. Transporte. Esse transporte é do leite em pó, como o próprio auto diz, o leite em pó, com 58, e demais mercadorias sujeitas à subvenção tributária. Que aí ele tinha que estornar, era o total. Por isso que ele fez essa proporção, porque tinham dois. O contribuinte ingressa com a defesa. Na defesa, ele fala da inconstitucionalidade do artigo 66, inciso 5º do Regulamento do ICMS, que trata do estorno, que é inconstitucional, e que a sistemática de apuração do ICMS é o princípio da não cumulatividade. Diz também que a forma que foi feito o lançamento ofende a Lei Complementar 87/96, justamente porque disciplina o regime de compensação do crédito ICMS baseado no princípio da não cumulatividade. Arguia o efeito confiscatório da multa. O processo foi para a primeira instância. A primeira instância julgou o auto procedente e afastou a questão dizendo que, no caso, o princípio da não cumulatividade não significa que, por conta da redução de base de cálculo, que é 58,2%, que corresponde à alíquota de 7%, ele teria direito a se creditar integralmente dos 7% sem nenhuma redução. O princípio da não cumulatividade não é isso. O princípio da cumulatividade é lançar o crédito de origem e lançar quando comprar o ICMS destacado na nota, ele lança como crédito, e na saída o débito ele lança, o débito efetivo, ele lança para fazer a apuração. Não é comparação de alíquota maior ou menor, como o contribuinte defende. Afastou o efeito confiscatório da multa, dizendo que não é competência da autoridade administrativa entrar nessa questão, isso daí é o Poder Judiciário. E aplica o artigo 123, inciso 2, alinhado à Lei 12.670/96.
Contribuinte inconformado ingressa com o recurso ordinário. E no recurso ordinário, ele traz praticamente os mesmos argumentos. A inconstitucionalidade do artigo 66 e 55 da Lei de Regulamento do ICMS e o princípio da não cumulatividade do ICMS. Que diz que trata-se de uma ilegalidade, né, a conduta da fiscalização de exigir o estorno proporcional do imposto creditado, por ofender a Lei Complementar 87/96. E o efeito confiscatório da multa. Alega o efeito confiscatório da multa. O parecer foi para a célula de assessoria processual tributária, onde a célula de assessoria processual tributária se manifesta pela procedência. Vou ler só a ementa. Crédito indevido em virtude do contribuinte em abrir, lançar e aproveitar crédito fiscal indevido a deixar de estornar crédito fiscal de ICMS oriundo da prestação de serviço de transporte na comercialização do leite em pó, estudo proporcional a 58,82%, bem como crédito tributário emitido pelo transportador de mercadoria sujeito ao decreto 29.560 de 2008, que eu já falei, submissão tributária, pelas entradas, durante o exercício 2015. Infringido o artigo 8º, 3º do decreto 29.560 de 2008 e o 65.6 e o artigo 66.5, ambos do decreto 24.569 de 97, com penalidade prevista no artigo 123, 2A da Lei 12.670 de 96, alterada pela Lei 13.418. Em síntese, senhor presidente, é o relato. Obrigado, doutor William Falcão. Da forma regimental, passo a palavra ao representante da Procuradoria do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor William Falcão, relato enxuto, tranquilo. Representantes da parte, doutora Aline e doutora Cíntia, sejam muito bem-vindas. Bem, no presente caso, me parece, como até já adiantado pela representante da recorrente, a doutora Cíntia, é um processo mais simples, não tem muitas discussões. E eu até entendo por quê. Porque em relação ao estorno de crédito relativo ao frete, aquelas discussões que podem ser travadas em relação ao aproveitamento do ICMS na aquisição dos produtos ou no recebimento dos produtos pela autuada, essa discussão ela não tem procedência. E por que não tem? Porque no caso do frete não há aquelas restrições ou limitações estabelecidas pela legislação, como ele faz referência até uma instrução normativa daqui da Cefaz. O fato é que, no caso do frete, a tributação do frete é normal. E, portanto, se a empresa aproveitou um crédito superior àquele proporcional às suas saídas, do respectivo produto que estava sendo transportado, ela deve estornar. Então, ela adquiriu um produto com respectivo frete, que é tributado por uma carga tributária reduzida de 7%, ou com a redução de 58,82%. Então, o respectivo frete, no aproveitamento desse crédito, deve ser proporcional a essa redução. A recorrente, que é um argumento que nós vamos discutir mais detalhadamente no processo anterior, ela sustenta que, como o crédito já vem com a alíquota de 7%, não haveria que falar em estorno de crédito, já que a saída é 7%. Bem, no caso do frete, a alíquota interestadual do Sul e Sudeste para cá corresponde realmente a 7%, onde é destinada a contribuintes, 7% do Sul e Sudeste. Mas acontece que, ao argumentar que o aproveitamento teria sido nesse sentido, a empresa não trouxe, pelo menos a Procuradoria não identificou,
nenhum elemento que comprovasse que efetivamente havia sido vedado o aproveitamento de crédito regular. A análise dos autos demonstra que não houve o estorno proporcional dos créditos relativo à aquisição de serviço de transporte. Razão pela qual me parece, pelo menos nessa aproximação inicial, que o caso é sim de procedência da acusação. Mas, repito, não vi nos autos elementos probatórios capazes de afastar a acusação contida na inicial. Razão pela qual a Procuradoria, nesse momento inicial, se manifesta pela procedência da acusação, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus Viana. Da forma regimental, passo a palavra à doutora Cíntia para a defesa do processo aqui em discussão. Agradeço ao doutor Ilame, que já antecipou bastante, já trouxe com bastante detalhes todos os argumentos, ou quase todos os argumentos que a recorrente apresentou em seu recurso. Agradeço ao doutor Matheus, que também já trouxe, já antecipou, né, a discussão e entendeu o porquê que eu pedi para julgar esse daqui primeiro, que é uma questão, tem um argumento um pouquinho mais restrito. E vamos lá, eu queria trazer aqui, em complemento até ao relatório do doutor Ilame, eu queria trazer de forma bem sucinta e bem direta, 4 argumentos que, a nosso ver, sustentam a ilegitimidade da exigência do estorno proporcional, nesse caso concreto. Em primeiro lugar, a gente entende que essa exigência, ela viola o princípio da não cumulatividade do imposto, simplesmente porque a Constituição autoriza, na verdade, assegura o direito do contribuinte a aproveitar créditos do ICMS em relação a aquisições ou em relação à tomada de serviços. E nesse caso concreto, a Fazenda acaba vedando esse direito assegurado pela Constituição de tomar os créditos, de forma mais genérica, tá? Esse primeiro argumento. O segundo argumento, e agora eu vou aqui de forma um pouquinho mais específica, a Constituição Federal, ela é expressa em determinar que a vedação ao aproveitamento do crédito, ela tem que acontecer em somente 2 ocasiões. Primeira delas, quando existe isenção, segunda, quando existe não incidência. No caso concreto, a gente está tratando de redução da base de cálculo, então a gente não está falando de isenção e a gente não está falando de não incidência. Inclusive, existem precedentes dos tribunais superiores que tratam exatamente desse assunto. Eles falam que, quando a gente está falando de base de cálculo, de redução de base de cálculo, a gente não está falando de isenção, a gente não está falando de não incidência, e, portanto, não seria devida a exigência do estorno proporcional dos créditos. Esse é o segundo ponto que eu queria trazer. Um terceiro ponto que eu queria trazer é o seguinte: o convênio ICMS 128/94, que é o que deu base para a internalização da norma de redução da base de cálculo, desse benefício da redução da base de cálculo para produtos que integram a cesta básica, esse convênio, ele trata desse benefício da redução da base de cálculo e, ao mesmo tempo, trata também dessa desnecessidade de exigência do estorno proporcional. Então, assim, é um combo, vem essas 2 autorizações. Essa norma, o convênio foi ratificado pelo Estado do Ceará, e com base nisso a gente defende, a recorrente entende que, se a redução da base de cálculo foi outorgada, também a desnecessidade, a não necessidade de estorno proporcional também deveria ser aplicado. E se não for aplicado, e esse é o meu quarto ponto, é o quarto ponto que eu queria trazer aqui, na prática o que acontece é que os contribuintes, eles acabam se valendo de um benefício muito menor do que o que foi concedido, do que o que foi acordado entre os estados via convênio do ICMS, via esse convênio 128 de 94. Acho que são esses 4 pontos, de forma, de novo, bastante sucinta, que eu queria trazer aqui para a discussão do mérito. Em relação à multa, que o Dr. Willame também já mencionou de forma bastante clara, o nosso argumento é que, se for mantido auto de infração, pelo menos a multa deve ser afastada por conta do caráter confiscatório, uma multa de 100%. Com base nesses argumentos, a recorrente pede que seja reconhecida a improcedência do auto de infração. Obrigado, doutora Cíntia. Processo em discussão, senhores. Senhor presidente, Pois não, doutora. essa questão aí do crédito, vendo que não tem previsão, está na Constituição, tudo está na Constituição. É feito a não cumulatividade do ICMS.
Na informação complementar, o fiscal trouxe uma decisão do STF relativo no recurso extraordinário 635688, com repercussão geral reconhecida, a empresa do Rio Grande do Sul, que não reconheceu na integralidade dos créditos obtidos na comercialização de feijão. Achei até interessante que o feijão aqui do Ceará é isento, né? Eu vou ler rapidinho como é que diz aqui. O relator mencionou precedentes do STF no julgamento, no qual foi rejeitado o pedido de um contribuinte sobre o mesmo tema, sob o argumento de que a redução de base de cálculo ICMS equivale a uma isenção parcial. Ou seja, o contribuinte está levando em consideração como se fosse uma isenção completa. Não é. Na saída, é uma redução de base de cálculo. E o Estado do Ceará, nessa redução de base de cálculo, em atendimento ao princípio da não cumulatividade, ele disse, estorna também o crédito. Né? O crédito que foi lançado estorna proporcional. Não é a isenção total. Veio com isenção total, deu isenção total, então o crédito também tem que ser anulado totalmente. Aqui a parte, pelo que eu entendi, está levando em consideração que a redução de 58,82%, que corresponde a 7%, então ele teria créditos até 7%, ele teria direito a esse crédito. Mas não é. Se o crédito, independente do crédito que vier, 7, 12, nós vamos ver até na situação que está alegando tem crédito até de 4%, porque a empresa lá tinha um convênio, aqueles convênios que não é válido no território nacional, só por estado de origem. Então, é bater a questão do crédito, mas não é feito assim, é feita a redução de base de cálculo. Então, essa redução de base de cálculo tem que ser feita concomitante no crédito que foi lançado. Quando ela recebeu a mercadoria, né? O contribuinte lá se debitou 12%, aí creditou, é o valor do crédito que tem que ser estornado. Aí vai e diz assim, ó, redução de base de cálculo é equivalente a uma isenção parcial para fim de utilização de crédito do imposto, do ICMS, com repercussão geral, no qual uma empresa, segundo a argumentação da empresa, as únicas hipóteses em que o fisco poderia deixar de reconhecer seus créditos acumulados na aquisição não seria na não incidência ou na isenção, como determinado pela Constituição Federal, no artigo, aí cito o artigo. Já o Estado do Rio Grande do Sul alega que a lei estadual, que reduziu a base de cálculo dos bens da cesta básica, que é o caso desse auto, leite em pó, bem da cesta básica, determina a anulação proporcional dos créditos do ICMS, não existindo nenhum impedimento legal para a norma. O relator, ministro Gilmar Mendes, mencionou o precedente do STF no julgamento tal no qual foi rejeitado o pedido de um contribuinte sobre o mesmo tema, sob o argumento que a redução de base de cálculo do ICMS equivale a uma isenção parcial. E vai concluir, mas alterar a hipótese, a base de cálculo ou a alíquota pode significar adotar um caminho diferente para alcançar o mesmo objetivo, que é eximir o contribuinte do pagamento de tributo em todo ou em parte. Sustenta. Aí vem o Convênio 128/94, que autoriza os estados a reduzir a carga tributária da cesta básica e, ao mesmo tempo, os autoriza a reconhecer a integralidade dos créditos referentes às operações. A despeito da autorização do convênio, não consta que a legislação estadual, lá no caso do Rio Grande do Sul, tenha efetivamente previsto a manutenção integral dos créditos. A mesma coisa no Ceará. O convênio tinha que dizer a manutenção dos créditos. Aqui não, mandou claramente estornar os créditos. Então, nós não estamos agindo contrário ao artigo 128/94. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Wilmer. Da ordem aqui, doutor Carlos PR. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, bom dia a todos, colegas conselheiros, advogados, colegas representantes das partes, doutor Matheus, Evaneide. Essa questão da constitucionalidade, da exigência de estorno proporcional dos créditos, ela, durante um tempo no Poder Judiciário, ela foi realmente aceita como inconstitucional essa exigência, mas, posteriormente, houve uma guinada no Poder Judiciário e hoje, a que eu saiba, nas Cortes Superiores é pacífico de que não é inconstitucional essa exigência.
Isso foi tratado, a questão da cesta básica, já há algum tempo pelo STF, e se entendeu pela constitucionalidade, se entendeu que não era uma isenção parcial. Isso aí, eu acho que já está pacificado no judiciário. O que eu queria chamar a atenção aqui é quanto à penalidade. No auto que o doutor William está julgando, há uma discrepância um pouquinho no auto de infração sobre a penalidade sugerida. O processo que eu vou julgar, que é muito semelhante, que eu vou relatar, que nós queremos julgar, de crédito indevido, tem uma coisa interessante. Ele também aplica o 123, ele aplica o 123.2A, mas quando ele está nas suas informações complementares, quando vai para a infração, a penalidade sugerida, ele diz o seguinte: ele fala nesse daqui dos... é o outro. Desculpe. É o outro processo que fala da penalidade sugerida. Me desculpe. Mas nesse entendimento aqui, eu tenho um entendimento pela aplicação desse crédito indevido, pela aplicação do 123... Só um momento, senhores. Não, senhores, desculpe, era só para fazer com relação a outro processo. Minha observação é só com relação a essa questão do estorno proporcional, que já está definido pelo Poder Judiciário. Só isso, senhores. Obrigado, doutor Pierre. Mais alguma consideração, senhores, com relação ao processo em pauta? Bom, como falei anteriormente, essa matéria já esteve aqui presente, né, no mês de setembro, também com discussões nesse sentido, mesma empresa, né, outro CGF, CNPJ, mas é uma matéria que está presente no nosso dia a dia. Parece-me que não temos maiores discussões. Doutor William Falcão, como vota com relação ao processo 813 de 2019 ao de infração 2018-17-619? Senhor presidente, pelos temas que nós discutimos, levando em consideração também os argumentos da doutora Cíntia, de entender que o crédito aqui fere o princípio da não cumulatividade, mas o meu entendimento é, conforme está na legislação, se há um estorno proporcional nas saídas, o crédito relativo àquelas operações deve ser estornado na mesma proporção. E isso não fere a legislação, nem a Lei Complementar 128. Nesse sentido, eu me manifesto pela procedência do feito fiscal. Algum voto em sentido contrário, senhores? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso ordinário, nega provimento para confirmar a procedência do feito fiscal nos termos de julgamento singular e de acordo também com o parecer da célula de assessoria, ratificado em sessão pela doutora Procuradoria, do Procurador do Estado. Dando seguimento aqui à nossa sessão... Presidente, tem o efeito confiscatório da multa, mas essa questão aí, né, nós não entramos em área, porque é a questão de constitucionalidade, nós não temos competência. Perfeito. O próprio artigo 48, parágrafo 2º da Lei 15.614, que é a lei que regulamenta, institui as normas do contencioso, né, impede de apreciarmos matéria, esse caráter da constitucionalidade, né, isso vai constar também na ata. Senhores, voltamos então para o início da nossa pauta, que a doutora Cíntia também é advogada que fará a citação oral, anuncia o processo de número 2860/2019, auto de infração 2019, 04790, em que é recorrente Nestlé Brasil S.A., recorrido seu julgamento de instância, doutor Carlos César Quadros Pierre, é o conselheiro relator, a indicação de procedência do feito fiscal em primeira instância e a assessoria processual tributária também confirma ou sugere a procedência do feito. Passo a palavra ao doutor
Carlos César Coelho Pierre, e a doutora Cíntia, no momento oportuno, concederei a palavra para a sustentação oral. Doutor Pierre. Muito obrigado, senhor presidente. Trata o caso também de aproveitamento de crédito indevido, uma parte também de leite em pó e transporte desses produtos, que não houve o estorno proporcional, da adequação de 58,82%, mas aqui também tem um aproveitamento de crédito indevido dos produtos do transporte dos produtos que o ICMS dá o recolhimento por substituição por entradas. Este é o diferencial deste auto de infração. As alegações são muito semelhantes com relação à base de cálculo. As alegações de defesa são muito semelhantes do anterior, né? Que essa redução da base de cálculo ela não é necessária tendo em vista a alíquota efetiva de 7% operacionalizada pelo Estado de origem, e com base no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição e 19 e 20 da Lei Candir, isso fere o princípio da não cumulatividade, que seria, só se poderia exigir esse estorno proporcional na isenção ou na incidência. O convênio ICMS do 128/94 impõe essa exigência, não impõe, possibilita esse aproveitamento integral. Com relação às operações autuadas de substituição, o serviço de transporte não está sujeito ao regime de substituição tributária. Dessa forma, se a requerente arcou com frete da mercadoria, o ICMS foi regularmente destacado nos respectivos controles, né? Não há que se falar em qualquer vedação ou creditamento disposto. E fala também da natureza confiscatória da multa, né? A emenda, o crédito foi considerado, o julgador de primeiro grau considerou o auto procedente, atacou da mesma forma do julgamento anterior, com os mesmos fundamentos, né? Destacando que a nossa legislação quanto ao crédito do ICMS substituição tributária dos produtos por entrada, quando ele é calculado, ele é já calculado, a nossa legislação veda esse aproveitamento de crédito, tendo em vista que a mercadoria já é calculada com todo o conjunto, inclusive tudo até o preço final. E a nossa legislação, a legislação estadual veda esse creditamento. Nós, inclusive, já julgamos um processo de outro estabelecimento da Nestlé, há algum tempo atrás, por coincidência, eu também fui o relator justamente sobre esse transporte também, de ICMS, mercadoria e substituição de entrada. Os argumentos do recurso são semelhantes ao da impugnação, muito semelhantes também ao do processo anterior, e o parecer também entendendo pela procedência da autuação também no mesmo sentido do anterior. A diferença maior, a diferença que eu vejo, é justamente a vedação ao crédito do transporte das mercadorias em que se dá o ICMS, substituição por entradas. É isso, senhores. Obrigado, doutor Pierre. Passa então a palavra o representante da Procuradoria, doutor Matheus Viana Neto. Doutor Matheus Viana Neto. Doutor Matheus. Pronto, senhor presidente. Estava aqui só localizando os memoriais que foram apresentados pela recorrente. E nos memoriais... Eu acho que o memorial não foi desse processo, não. Foi do seguinte. Eu vou julgar. Não é desse, não? Eu acho dos dois memoriais? Os dois memoriais são dos outros dois processos. É o 7736, aliás, 2018-17-377, e o seguinte, doutor Matheus. Ok. Em relação a esse processo, aí o argumento, mas aí acaba se repetindo o argumento, porque a empresa
da recorrente, ela diz o seguinte, que adquirir esses produtos recebe Sul e Sudeste, em que a alíquota interestadual é de 7%, e sendo a saída com redução de base de cálculo da cesta básica de 58,82%, então não haveria que se falar em estorno de crédito. E haveria até duas limitações em relação a isso. A primeira é o próprio convênio que não determina esse estorno. E o segundo seria a instrução normativa da Cefaz, que estabelece que, naquelas aquisições efetuadas daqueles estados, o crédito a ser aproveitado, legítimo, válido, somente será correspondente ao que efetivamente é cobrado. É o caso da guerra fiscal, etc. Bem, mais uma vez aqui, me parece, o que eu me ressinto no presente caso é um cálculo, alguma demonstração efetiva por parte, porque o argumento teórico ele está muito bem feito, está muito bem apresentado. Agora, faltou um elemento probatório capaz de, por exemplo, validar um pedido de perícia. Vamos fazer uma perícia para verificar quais os valores que foram aproveitados corretamente e os que não foram. Então, me pareceu que faltou um elemento probatório no presente caso para justificar um pedido de perícia relativamente a esse processo. Porque se a empresa recebe produtos em operações internas ou interestaduais ou de importação, e o ICMS incidente nessas operações de entrada corresponde a uma alíquota normal, por ocasião das saídas, se a alíquota... Porque, veja, aí o estorno vai ser uma conduta superveniente. No momento da entrada, pode ser até que a recorrente ou o contribuinte não saiba como é que vai ser a tributação. E se ele sabe, evidentemente, no momento da entrada, ele já deve adotar a conduta correta, que é se creditar somente do valor a que teria direito com o benefício fiscal. Pois bem, no presente caso, então, a empresa lançou, segundo o agente fiscal, lançou o crédito nessas entradas sem qualquer redução. Não fez nenhuma redução proporcional ao benefício fiscal das saídas que são tributadas com a redução de base de cálculo de 58%. Ora, o crédito é proporcional ao benefício fiscal e, portanto, se a empresa não apresentou nenhum elemento probatório demonstrando que o crédito limitou-se exatamente àquele valor consignado, ou seja, limitou-se à parcela do que é efetivamente tributado, que não se apropriou de crédito relativo àquela parcela que não é tributada, ela não trouxe nenhum elemento, a Procuradoria não tem outro caminho no presente caso, senhor presidente, senão, pelo menos, vamos consultar atentamente a doutora Cíntia se manifestar inicialmente pela procedência da acusação fiscal. Quanto a uma questão interessante que é suscitada, que é quanto à aplicação da multa, né, por crédito indevido. O que acontece é que a acusação fiscal nesse processo, que a acusação fiscal é a empresa, no período de 2016 a 2017, deixou de recolher o ICMS no valor em face de ter lançado indevidamente o crédito fiscal. Não, aqui, apesar de ter a chamada de crédito indevido, aqui o que está sendo cobrado é o imposto que deixou de ser recolhido. A multa não é por crédito indevido, aqui o imposto é por falta de recolhimento no valor do imposto correspondente ao crédito que foi apropriado. Me parece, senhor presidente, e é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, então, como as operações foram regularmente escrituradas, e aí é uma questão de interpretação, a multa ser aplicada no presente caso, porque, veja, não estamos falando de crédito indevido, porque crédito indevido, efetivamente, aí seria a multa de 100% do valor da operação prestação, está lá consignado na norma sancionadora. Mas aí trata-se da falta de recolhimento. E a falta de recolhimento, se a operação foi escriturada e tal, a Procuradoria tem se manifestado pela aplicação de uma multa
mais reduzida de 50% do valor do imposto que deixou de ser recolhido. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus Viana. Passo, então, a palavra à doutora Cíntia, representante da Nestlé Brasil Limitada, do processo em discussão. Obrigada, doutor Carlos, pelo relatório. Obrigada, doutor Matheus, por complementar e por trazer novos elementos para a discussão. Eu queria aqui também, de forma bastante sucinta, complementar o que eu falei em relação ao julgamento passado, por isso que eu pedi, né, a gentileza de julgar primeiro aquele, porque eu simplesmente vou adicionar alguns pontos para esse segundo julgamento. O primeiro ponto que eu queria adicionar é que a questão do estorno proporcional, e aqui a gente está falando de anos diferentes, tá? O julgamento passado era 2015, a gente está falando aqui de 16 e de 17. Nessa defesa em específico, a gente alega e demonstra que todas as aquisições que foram feitas, que geraram os créditos, foram tributadas a 7 ou por alíquotas menores do que 7, alíquotas efetivas de 7 ou menores do que 7. E que, a nosso ver, o estorno proporcional é exatamente isso. Como eu tenho uma saída beneficiada com uma alíquota A7, proporcionalmente eu tenho que fazer o aproveitamento do meu crédito. E como o meu crédito ele está limitado mediante uma alíquota efetiva também a 7%, nosso entendimento é de que não haveria estorno proporcional a ser realizado nesse caso. Acho que é esse o ponto adicional que eu queria apresentar. Com todo o respeito, eu acho que aqui não precisaria, e aí poderia até, estou gerando aqui uma discussão, na verdade, acho que aqui não precisaria necessariamente de uma perícia, porque o que eu estou falando é mais teórico mesmo, né? O que eu estou dizendo a gente respeitou, e eu estou falando de um outro processo também, estamos falando agora de 16 e 17, o nosso entendimento é que o estorno proporcional, nesse caso concreto, a gente não precisaria, a Nestlé não precisaria observar justamente porque esse estorno, a proporcionalidade foi respeitada, tá? Esse é o argumento adicional que eu queria trazer. Todos os demais, eu também reitero aqui todos os demais, com relação à violação do princípio da não cumulatividade, com relação à violação à norma do convênio 128 de 94, com relação à violação ao princípio, ao objetivo do convênio, da norma de reduzir a base de cálculo e também de possibilitar o aproveitamento integral, que eu acho que era isso, que era o intuito dos estados ao aprovarem o convênio, e do estado do Ceará também ao ratificar esse convênio. Esse é o primeiro ponto. Aí a gente vai passar agora, queria passar agora para a questão do aproveitamento do crédito, especificamente de serviço de transporte, nas operações em que as mercadorias são sujeitas ao ICMS-ST. Aqui eu também queria trazer pontos bastante sucintos e o que a gente entende, o que a Nestlé entende. Primeiro, é que esse imposto ele foi destacado nas notas fiscais, nas notas de prestação de serviço, foi destacado e foi devidamente quitado, foi devidamente pago. Então, por isso gera, sim, um crédito, gera o direito ao aproveitamento do crédito pela Nestlé. Um segundo ponto, e inclusive é o que o Dr. Carlos já tinha mencionado, é que o serviço de transporte em si não está sujeito ao ICMS-ST. O que a gente está falando aqui é que as mercadorias estão sujeitas ao ICMS-ST. E por conta disso, exatamente, a gente entende que gera o direito ao aproveitamento do crédito integral. Além desses dois pontos, eu queria de novo trazer o que a gente já tinha mencionado no outro julgamento, que o não aproveitamento desse crédito, ele viola aquela regra da Constituição Federal que veda o aproveitamento do crédito justamente em duas situações que não são aplicáveis aqui nesse caso, que seria a isenção e a não incidência. Tudo isso eu já tinha falado, eu não quero nem gastar o tempo de todos aqui com mais explicações em relação a isso. Em relação à multa, a nossa argumentação foi sim de confiscatoriedade, eu entendo que os tribunais administrativos não analisam essa questão, mas eu concordo também com a questão que o Dr. Matheus trouxe de que, considerando que a gente está falando aqui de não recolhimento, a multa poderia ser reduzida. Obrigado, doutora Cíntia. Mais algum ponto? Não, é só isso. Com base nisso, a gente pede a improcedência do auto de infração. Processo, então, em discussão, senhores. Com relação à matéria, doutor Pierre. O presidente vai sugerir o doutor Matheus falar antes alguma coisa, presidente? Não, o processo está em discussão. Com relação à matéria do doutor Mar, aí eu
Eu estava esperando alguém aí. Eu estou seguindo aqui a ordem dos pedidos. Doutor Pierre levantou a mão, outro conselheiro, quer se Senhores, manifestar. posso estar enganado assim. A questão prática é que a alíquota que chega com a redução é de 7%. A questão prática é essa, mas a nossa legislação não fixa essa alíquota, salvo engano. Esse é o objeto prático. Então, essa legislação define que tem que haver uma redução da base de cálculo proporcional. A praticidade disso, o efeito prático, é que chega a 7%. Pois bem, a pergunta que fica é: a legislação exige um estorno proporcional dos créditos. Quando o crédito é a alíquota normalmente praticada, o efeito prático é que chega a 7%. Atingido esse efeito, não precisa mais essa redução que a legislação exige? Esse foi um argumento que a Procuradoria falou, assim, né? E que o contribuinte está falando, né? A nossa legislação, ao que eu vejo, mas os senhores podem me corrigir, ela não fixa essa alíquota de 7%. Esse é o efeito prático, né? Mas ela fixa que tem que haver a redução da base de cálculo do crédito. Ora, se tem que haver a base de cálculo, não quer dizer necessariamente... Deixa eu escutar o doutor William. Então, o decano, ele pode ter maiores informações, senhor presidente, e eu posso estar equivocado no meu pensamento. Ele já se manifestou aí, depois eu volto. Com a palavra, doutor William. Senhor presidente, essa questão aí do ato de infração, agora em discussão, do crédito indevido, né, de operações e as prestações com redução de base de cálculos, produzidas redução de base de cálculo, e o sujeito ao decreto 29.560 de 2008, do sujeito à submissão tributária. A nossa legislação veda o crédito, né, o artigo 65, fica vedado o creditamento do ICMS nas seguintes hipóteses. Inciso 6, entrada de mercadoria e o respectivo serviço. O serviço não fica fora, ou seja, fica contaminado pela essa submissão tributária também. Entrada de mercadoria e o respectivo serviço, quando for o caso, recebida para comercialização, que é o caso, quando sua posterior saída ocorre sem débito de imposto, sendo a circunstância conhecida na data da entrada. Ora, se a submissão tributária, a empresa vende produto feito a submissão tributária, ela paga essa submissão tributária nas entradas, então ela não tem direito também ao frete. Aí não é nem um estorno proporcional. Esse crédito, esse frete... William, deixa eu só lhe dizer duas coisas aqui. O meu auto de infração, ele tem duas questões de frete. É do estorno proporcional do frete também, que acompanhou o leite em pó, e o outro é do estorno total do frete de mercadorias que houve a substituição por entrada. Pois é, foi o que eu falei, exatamente. Eu estou falando só da questão da submissão tributária, né? Ele não podia lançar esse crédito. O estorno aí não é nem proporcional, é integral. Proporcional é daquelas operações, né, do transporte do leite, que sai com redução de 58,82%, e o frete, né, correspondente, as operações de frete, tem que haver essa redução no mesmo sentido. Se eu não me engano, é o artigo 66 do decreto 24.569, que fala, é o 66. É isso, senhor presidente. Então, senhor presidente, eu vou continuar a minha explanação. Eu pensei que o doutor William ia me... o professor quer falar, presidente. Eu vou esperar com a palavra. Professor. A doutora Cíntia e a doutora Aline trouxeram uma questão muito interessante e que a gente fica até, quem analisa a questão do ICMS, do estorno de crédito, e a gente fica até hesitante em identificar efetivamente qual a solução correta prevista na legislação. Bem, quanto ao ICMS relativo aos produtos sujeitos à substituição tributária, cujo imposto é pago por entradas e na saída subsequente não tem mais tributação, é evidente, aí não há como sustentar a tese de que a empresa teria direito de apropriar-se desse crédito,
porque a premissa, o pressuposto de apropriação de crédito é que haja uma saída tributária subsequente. Ora, se todas as operações relativas a um determinado produto já foram antecipadas, inclusive com aproveitamento de crédito, porque quando é feito o cálculo do ICMS na substituição tributária, quando é feito o cálculo do ICMS devido por substituição tributária, o contribuinte responsável por esse, o nosso contribuinte substituto, ou o responsável, quer seja o remetente, quer seja o adquirente, no momento em que ele vai fazer o cálculo da substituição, aquele crédito destacado na nota fiscal emitida da nota fiscal de aquisição, ele já é aproveitado, tanto o crédito referente a mercadoria, quanto o crédito referente ao frete, se o contrato de compra e venda tiver sido celebrado com cláusula CIF, em que o frete é por conta do destinatário. Portanto, no caso da substituição tributária, não é possível o aproveitamento de crédito, por quê? Repito, porque o pressuposto da substituição tributária é que não há mais saída subsequente tributada e que os créditos referentes a todas as operações anteriores foram apropriadas por ocasião do cálculo do ICMS substituto. Então, nesse ponto, nesse primeiro aspecto, a Procuradoria entende que aí realmente não há discussão. Se a empresa avançou como crédito fiscal, o valor do ICMS em operação de recebimento, de aquisição de produto, cujo imposto já foi pago por substituição tributária, esse crédito efetivamente é crédito indevido. E quando ela efetuou o lançamento desse crédito na sua escrita, reduziu o valor do imposto a pagar, referente a outros produtos que não aquele que ocasionou a entrada, porque são os outros produtos que são tributados, o produto que foi substituído não tem mais tributação. Esse é um ponto. O segundo ponto é que me pareceu interessantíssimo quando eu peguei, porque ele acaba sendo aplicável, os argumentos dos memoriais acabam sendo aplicáveis, eu acho que a todos os 4 processos, ainda que não de forma total, mas acaba sendo aplicado, principalmente a questão do estorno. Essa questão do estorno é bem interessante. Eu vou tentar ser... Não, vocês sabem que o advogado normalmente não é muito dado com cálculos e tal, exceto o doutor Willam, aí, que é um matemático por natureza. Mas nós, advogados, nós temos uma certa dificuldade. Por isso que eu gosto de trabalhar, quando eu vou falar em matemática, eu falo com números fechados, porque aí não tem problema em relação a cálculo, fica fácil a gente entender. Mas veja, o que é que a recorrente sustenta? E eu achei interessantíssimo o argumento. Ela diz o seguinte, quando eu adquiro essas mercadorias, quando a empresa adquire essas mercadorias, ela vem com um crédito de 7%, com um débito do ICMS na nota fiscal de 7%. Operação Sul e Sudeste para as regiões Norte e Nordeste, a alíquota destacada na nota fiscal é de 7%. E mais ainda, quando ela importa, a alíquota que vem é até de 4%. Nas operações interestaduais, caso esse produto tenha origem em operação de importação. Então, nessa operação interestadual, a alíquota é de 4%. Ora, se eu tenho nessas operações interestaduais uma alíquota, uma carga efetiva de 7% ou de 4%, e a minha saída, quando eu vendo aqui no estado do Ceará, é de 7%, porque eu tenho uma redução de 58,82%, então não há que se falar em estorno, porque já não precisa de estorno, é proporcional. Quer dizer, esse raciocínio é interessantíssimo, muito interessante mesmo, e a gente fica balançando. Mas daí, porque o que é bom é que a gente utiliza de números mais fechados, e aí o raciocínio fica mais fácil. Vamos supor, nessas operações, que tenha sido R$100, tanto o custo de aquisição quanto o valor de saída da mercadoria seja R$100. Para a gente facilitar, como eu disse, eu não sou matemático, não sou o doutor Willam, então eu faço conta fechada. Então, R$7, considerando R$100 o valor da aquisição,
viria do Sul e Sudeste, destacado na nota fiscal, um crédito de 7%, que seria R$ 7,00. Na saída dessa mercadoria aqui dentro do Estado, a sua tributação normal seria 17%, mas ela tem uma redução de base de cálculo de 58,82%, de modo que o recolhimento do imposto não seja de 17%, mas sim só de 7%. Porque é isso que o legislador quis dar um benefício naquela operação. Disse, ó, eu não vou cobrar 17%, não. Eu vou cobrar só 7% dessa saída. Que bom! Então é 7%, tá bom. Então, voltando à operação, então ele veio com a nota fiscal com R$ 100, 7% sobre 100 dá R$ 7,00. Nessa, ele se apropria dos R$ 7,00 como crédito fiscal, e supondo que ele não tenha lucro nenhum, que ele vai efetuar a venda da mercadoria por R$ 100. Então, veja, aí ele vai se apropriar de R$ 7,00 como crédito, e a saída dele vai ser de quanto? A tributação, por conta da redução de base de cálculo, de 58%, de R$ 7,00. Aí, tanto a entrada vai anular a saída. Nesse caso, o benefício, em vez de 58,82%, o benefício passa a ser quanto? 100%. Mas não foi isso que o legislador deu. O legislador deu um benefício de 58,82%. Então, ele tem que recolher, né, a diferença, que corresponde a 7%. Se ele se apropria na totalidade dos 7% na operação interestadual, ele vai ter a isenção total e não parcial. Então, veja, o argumento utilizado pela doutora Cíntia e pela doutora Aline em sua peça é um argumento realmente interessante, interessantíssimo, que você é levado a dizer, rapaz, será que não é isso mesmo, não? Mas quando você raciocina utilizando parâmetros estatístico, matemático, como é o caso do Dr. William, que é o nosso matemático aqui, a gente verifica que, se essa interpretação estivesse correta, o benefício fiscal não seria parcial, seria total. E não é isso que o legislador quis. Essa é a razão pela qual a Procuradoria entende que, no presente caso, e nos outros casos também, infelizmente, eu tenho uma outra discussão que nós vamos ver em relação à limitação da portaria, à discussão normativa que o Estado estabeleceu como limitação de crédito. Aí é interessante. Aí daí a gente discute um pouquinho. Mas no presente caso, não vejo nenhuma discussão, quer dizer, não vejo nenhuma discussão. Tem discussão, mas a Procuradoria entende que não há razão para o recorrente, porque, repito, na substituição tributária, o crédito não pode ser apropriado. E em relação às operações que são tributadas, o crédito necessariamente tem que ser apropriado de forma proporcional, sob pena de configurar um benefício integral e não um benefício proporcional. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutor Pierre, com a palavra. Bom, eu preferi escutar nossas decanas antes da conclusão, porque eu estava com medo de estar indo por um caminho que... Mas é isso mesmo. A nossa legislação, o doutor Matheus acabou de formular em modos matemáticos, mas a nossa legislação, ela não fixa que tem que ser 7%. Na realidade, ela fixa um estorno na base de cálculo que o contribuinte vai pagar e exige um estorno proporcional no crédito, justamente para que se tenha essa equação, né? O fato, independentemente da alíquota que venha, certo? Independentemente da alíquota que venha. Então, eu entendo realmente que a autuação é procedente. No caso da multa, no caso do frete, do substituição tributária, certo? A nossa legislação, o artigo 66, ou 126, eu não me lembro. 65. 65, é? 65, inciso 6º, ele já veda o creditamento quando da mercadoria do seu respectivo serviço, quando a saída posterior ocorra sem o débito do imposto.
Então, não há o que falar. Com relação à multa, nós já tivemos muitas discussões aqui, eu sempre apliquei o 123, 1D, por causa de falta de recolhimento, certo? Eu sempre eu sou adepto da utilização disso aqui na falta de recolhimento, nos casos. Mas, assim, nós já tivemos muitas discussões. O fiscal, quando ele faz esse tipo de fiscalização, ele pode ir tanto por crédito indevido, como pela falta de recolhimento. E isso gera consequências na metodologia e tudo mais. Nós já tivemos casos aqui que o contribuinte ganhou o caso porque o fiscal tipificou como tal. Né? Neste caso aqui, por isso que eu fiz uma certa confusão na hora do Dr. William, que eu fui falar da multa, e eu reparei que o meu e que o do William, certo? Ele não fez como fez no segundo, que embora trate de créditos indevidos, ele atuou por falta de recolhimento. Aqui não há autuação por falta de recolhimento, certo? A autuação aqui é crédito indevido. Esse crédito poderia ou não gerar um recolhimento do ICMS. Ele joga para a conta gráfica. Inclusive, o crédito ICMS indevido pode ser X e o ICMS a pagar pode não ser igual ao crédito, porque quando ele joga na conta gráfica, o contribuinte pode ter créditos outros, que se equaciona e tudo mais, certo? Pode até nem ter débito de ICMS, né? E prevalece, mas mesmo ele não tendo débito, ele tem um aproveitamento do crédito devido. Então, eu entendo pela manutenção integral do auto-infração. É isso. Senhores, mais alguma discussão? Os conselheiros aqui presentes? Doutora Cíntia, para esclarecimento, com a palavra. Queria só agradecer pela discussão, pelo empenho de todos por efetivamente discutir o tema. E eu queria defender o meu ponto, que é o seguinte: a gente entende que o termo proporcional ele pode ser interpretado das duas formas. Então, eu acho que os doutor Matheus, doutor Carlos interpretam de uma forma, e a gente, eu imagino, eu não sabia que a doutora Aline vai sustentar em um caso muito semelhante também. A gente faz uma interpretação diferente em relação justamente a esse termo, proporcionalidade, estorno proporcional. É isso. É um comentário, eu sei que não vai alterar o entendimento de vocês, mas é só para fazer um adendo em relação ao nosso entendimento, a nossa interpretação em relação a esse termo. Agora, e só puxando aqui o que o doutor Carlos falou em relação às multas, o doutor Matheus mesmo tinha mencionado da possibilidade de aplicação da multa pelo não recolhimento. E eu acredito, inclusive o doutor Carlos mencionou, que é muito semelhante, né? Na verdade, uma questão leva a outra. Se existe uma acusação fiscal de creditamento indevido, se a gente vai lá, aplica na conta gráfica e verifica que ainda existe um saldo devedor, tem um débito a ser recolhido, tem uma falta de recolhimento do imposto. E aí, aqui eu queria colocar a discussão para verificar se por que existe essa diferença tão grande, né? No creditamento a gente fala de 100% e na falta de recolhimento do imposto de 50%. E por que aqui, nesse caso, a gente não poderia aplicar a multa de 50%? Nesse caso e também no anterior, que eu não tinha visto por esse lado. E eu concordo, eu acho que se na prática o efeito é de não recolhimento do imposto, a multa sim poderia ser aplicada no percentual de 50%. Obrigado, doutora Cíntia. Doutor Pierre. Sim, não vou debater com a senhora, doutora Cíntia, mas vou explicar que, na prática, pode ser ou não obtido o mesmo resultado. O creditamento indevido jogou na conta gráfica e todo crédito indevido resta como ICMS a pagar, vai ter o recolhimento, a falta de recolhimento, vai ter um ICMS devido igual ao crédito devido. Mas isso não é sempre. Quando você joga na conta gráfica, pode nem ter ICMS a recolher. Contudo, a multa, certo, de 100% do crédito devidamente aproveitado permanece. Então, o ICMS a recolher pode ser R$10 e a multa 2 milhões. Né? Então, esta é a grande diferença. Tudo vai depender do enquadramento que o fiscal fizer, porque nós também não podemos mudar o enquadramento para recolhimento indevido. Essa é que é a questão. Então, pode dar o mesmo resultado, mas pode não dar. Pode ter simplesmente um crédito devido com multa de 100% do crédito devido e nenhum ICMS a ser recolhido. Tudo vai depender da conta gráfica do contribuinte, se ele tiver créditos outros ou não. No caso aqui, como ele já tinha saldo devedor, quando jogou, era lógico que ia dar o mesmo valor. Mas, quando o fiscal imputa
os fatos são muito semelhantes, aproveitando o crédito, mas chegou na conclusão de falta de recolhimento, aí nós não podemos mudar para crédito indevido e aplicar os 100%. Aí, nesse caso, eu vou para um D. É esse o meu entendimento, mas... Obrigado, doutor Pierre. Doutor Matheus, com a palavra. Senhor presidente, é exatamente sobre essa questão, só para deixar bem claro, que quando nós pegamos o auto de infração, eu estou lendo aqui o auto de infração, esse que é objeto de julgamento, que é o 4790, e ele diz o seguinte: tem aquela chamada que é normal, né, crédito indevido, assim considerado, todo aquele escriturado, que é uma espécie de mera consideração. Mas quando ele vai tipificar, e foi por isso que a Procuradoria entendeu que o caso seria de aplicação de uma multa reduzida para 50%, porque ele diz aqui o seguinte: a empresa de 1 de 2016 a 8 de 2017 deixou de recolher ICMS no valor de tanto, em face de ter lançado indevidamente crédito fiscal por operações e prestações com produto sujeito à redução da base de cálculo. Então, veja, me parece que foi o próprio agente. Me parece, não, foi o agente. Parece, doutor Matheus, qual é a página? Desculpe interromper, qual é a página? Só para eu... Eu estou olhando o auto de infração, a página inicial do auto de infração, logo na chamada que ele faz, logo no início, no pórtico. Segundo Então, parágrafo. por essa razão que a Procuradoria certo. se manifestou pela aplicação de multa de 50%, porque aí trata-se de falta de recolhimento. E conforme o entendimento que a Procuradoria vem manifestando já, apesar de até de outros colegas discordarem disso, outros colegas da Procuradoria, mas eu entendo que, como a operação foi escriturada, e vê-se até pelas discussões que o crédito aí que reduziu o valor do ICMS a recolher decorreu de uma interpretação, e até razoável, não posso deixar de dizê-lo, quando ela diz: olha, o crédito que veio da nota fiscal foi de 7, meu débito foi de 7, portanto, não tem que falar em estorno. Então, é uma interpretação razoável, apesar de, como eu argumentei, não é o caso. Mas isso está tudo registrado e tal, a razão pela qual, sendo falta de recolhimento, há de ser aplicada uma sanção mais benéfica. É nesse sentido que a Procuradoria reitera o entendimento anterior. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutor Pierre. Eu sempre tive o entendimento de que, nesses casos, o contribuinte, quando ele escritura toda a operação e tal, inclusive nós já votamos da mesma Nestlé, um caso semelhante, né? E o fiscal vai por essa questão de falta de recolhimento para a aplicação do 123.1D, né? Inclusive no auto seguinte, que tem os memoriais, né? Já adiantando alguma coisa, é nesse sentido, tem um aproveitamento que é sentido, mas a autuação não é crédito indevido, é falta de recolhimento. Inclusive, no relatório, ele bota a multa do 123.2A, mas no relatório, quando ele vai falar, ele fala sobre o 123.1D. Né? Então, a questão aqui realmente é: se o fiscal for pela linha de falta de recolhimento, eu aplico 123.1D. Se ele for pelo crédito indevido, eu mantenho essa multa. Aqui, aí cabe nós decidirmos se o fato dele ter dito aqui deixou de recolher, se o auto trata de falta de recolhimento. Né? No relatório da fiscalização, ele trata como crédito devido, mas eu queria escutar os colegas aí, os fazendários. E os processo de discussão, senhores, com relação à penalidade a ser aplicada. Então, senão, eu vou me apostar o posicionamento da Procuradoria. Há um sentimento de que os conselheiros já estão com opinião formada, né? Já que não há um debate. Doutor Pierre, eu acho que já apto a votar. Bom, senhores, quanto às alegações de mérito, eu entendo o auto como procedente, quanto à penalidade aplicada, tendo em vista o posicionamento da Procuradoria em sessão e a observação que, na realidade, a autuação está tratando de falta de recolhimento, eu me encaminho pela parcial procedência com aplicação do 123.1D. 50%.
Penalidade 50%. Bom, vou colher os votos aqui dos senhores conselheiros e conselheiras. Doutor William Falcão, como vota? Doutor William, presente? Depois do conselheiro PR sou eu mesmo? Tem um conselheiro antes dele, não? Não, pela Não. ordem. Pela Senhor ordem, presidente, eu sigo a primeira tese levantada pelo conselheiro Pierre, da tratamento do crédito indevido, inclusive esse crédito indevido tem um parágrafo 5º, se ele não tivesse saldo credor, era outra penalidade, mas eu não, no momento, eu não estou tendente a aderir ao 123.1D, não, então eu vou pela procedência. Obrigado, doutor William. Doutora Helena. Eu também vou acompanhar o voto do doutor William pela procedência. Doutora Mônica. Da mesma forma, né, na 64ª sessão, todos nós votamos nesse sentido, né? Pela procedência da acusação fiscal, 123, é o 2A. Doutora Mônica. Doutor Pedro Jorge. Com o relator, presidente, 123.1D, 50%. Doutor Fernando Martins. Com o relator, presidente. Ocorrendo empate, cabe ao presidente da Câmara, né, decidir, e, no caso específico, considerando até processos anteriores e a própria informação complementar, que ela é rica, detalha, eu entendo que a aplicação sim de crédito devido, 123.2A, e, no caso, o doutor William Falcão fica como conselheiro, né, voto vencedor, e, no caso, discordando um pouco aí do entendimento da Procuradoria. Doutor Pierre. Presidente, apenas para fazer um comentário aqui, certo? Nós estamos gravados. Eu, inclusive, fui o redator do voto anterior do crédito indevido, que foi mantida a autuação por 123.2A. Na ocasião, eu me manifestei como eu tinha me manifestado anteriormente. A diferença dessa vez é que a Procuradoria suscitou uma questão de que entendia ela mesma que, na realidade, seria falta de recolhimento. Falta de recolhimento é um caminho para 123.1D. Apenas fazendo essa ressalva, certo? Só isso. E cada processo tem a sua particularidade, né? Então, a decisão, senhores, foi pela manter a procedência, conhecer do recurso, negar provimento, para confirmar a procedência do feito nos termos do julgamento e do parecer da consultoria, desculpa, divergindo, então, da manifestação oral da PGE. Agradeço à doutora Cíntia pela participação nos 2 processos. Temos mais 2 processos da Nestlé, e eu pergunto aos senhores se faremos um pequeno intervalo de 5 minutos e retornaremos, então, com os 2 últimos processos, e que a doutora Aline Ribeiro fará a sustentação oral. Doutora Cíntia, caso queira permanecer conosco, fique à vontade. Então, 5 minutos de intervalo.